Bom, pessoal, hoje a gente conversa mais uma vez aqui no Conexão Correio Popular com os professores do Instituto Agronômico de Campinas, o professor Marcos Landel e também o professor Heitor Cantarella. Então eu vou pedir então a qualificação de vocês para ficar registrado aí como vocês querem acreditar aqui na matéria, por favor. Eu sou Heitor Cantarella, eu sou engenheiro agrônomo, sou pesquisador do Instituto Agronômico desde 1975 e trabalho na área de solos e nutrição de plantas. Sou diretor do Centro de Solos e sou vice-diretor do Instituto Agronômico. E o diretor? Eu sou Marcos Landel, também engenheiro agrônomo. Estou no Instituto Agronômico desde 1982. Trabalho com a cultura da cana-de-açúcar, com especialidade na área de melhoramento genético e manejo fitotécnico. E hoje trabalhei muito tempo como diretor e coordenador do programa CAN-IAC e nesses últimos 4 anos como diretor-geral do Instituto Agronômico. Professor Landa, a gente já teve a oportunidade de pesquisar, então eu perguntaria ao senhor, porque esse registro nós já temos, sobre o seu local de nascimento. O senhor nasceu onde? Eu sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Que tem um vínculo com água. É muito grande. Uhum. E já tinha essa conexão lá de infância, não? Na verdade, na minha família, os meus avós maternos e paternos tinham raízes na agricultura, mas os meus pais não mais. Aí eu voltei. Me formei engenheiro agrônomo, voltei para trabalhar em agricultura, em pesquisa com solos e redução de plantas. E esse interesse pela agronomia, como é que surgiu? Surgiu quando criança. Eu gostava de trabalhar com plantas. Eu tinha uma curiosidade muito grande. E aí, na época de definir qual que era a profissão que eu iria seguir, eu decidi fazer agronomia. Interessante. Meu pai queria que eu fosse advogado, né? Mas Porque tem advogado na família? não, eu achava que advogado era uma boa profissão, né? Mas eu teria sido um péssimo advogado. É melhor ser cientista. O senhor falou da pesquisa em área de solo, e aí é uma curiosidade minha, eu sou cozinheiro, e a gente discute sempre muito a questão do terroir, né? Do quanto o clima, o solo, o sombreamento, todas essas questões podem influenciar no desenvolvimento de uma cultura, a uva, por exemplo. Como é que é hoje esse acompanhamento e como é que a gente faz essas correções atualmente? Terroir certamente afeta a qualidade e características de plantas, né? Não há uma tradição muito grande no Brasil, mas a gente está começando a desenvolver isso, né? Por exemplo, os cafés, hoje a gente já começa a ter essas características, não só pelo solo, mas principalmente por causa do café, pela altitude, né? Pela localização geográfica. Para uvas, isso é especialmente importante, né? E a qualidade do solo para cultivo de plantas a gente corrige, né? Tanto é que os solos brasileiros são originalmente solos muito pobres, ácidos, e não por isso o Brasil deixou de se transformar no celeiro do mundo, porque nós aprendemos a corrigir esses solos, corrigir os principais problemas, por exemplo, acidez excessiva, deficiência de nutrientes. Então, de uma certa maneira, algumas características do que poderia ser um terroir, eles conseguem corrigir. Outras são impressas aí na qualidade dos alimentos de alguma maneira, principalmente por questão de altitude, clima, né? Varia bastante, né? Agora, essa correção, como é que anda hoje a gente lançar a mão, por exemplo, de questões mais naturais para essa correção e de elementos químicos que eventualmente podem se transformar em contaminantes? Como é que o senhor vê essa questão hoje? Olha, obviamente a gente sempre procura reciclar nutrientes, né? Então, um dos carros-chefes da nossa pesquisa, transformada em
instruções para agricultores, são as recomendações de adubação e calagem para culturas, né? Que é o best-seller do Instituto Agronômico. E nessa publicação a gente enfatiza o benefício de adubos orgânicos, de reciclagens. Porém, o uso de adubos minerais é imprescindível, né? Eu sempre digo que o agricultor no Brasil aduba soja, milho, algodão, café. Boa parte do que a gente produz é exportado. Então, quando você exporta, você tira algum nutriente do solo, põe no navio e manda para a Europa, para a China. Então, não tem como reciclar isso, né? Esses nutrientes foram para lá. A maneira de você repor a fertilidade do solo, repor os nutrientes e manter a qualidade do solo é utilizando adubos minerais, né? Agora, isso, obviamente, tem que ser feito com técnica, né? Então, temos que ter o diagnóstico correto, que fica através da análise do solo, para saber quais são as deficiências dos solos para poder corrigir, e corrige com os insumos adequados, nas doses adequadas, justamente para evitar o que você está falando de poluição, de contaminação do solo. Então, com técnica, a gente consegue manter a qualidade do solo utilizando os insumos todos que estão disponíveis, sejam eles orgânicos, sejam eles minerais, ou no caso calcário. O calcário é uma rocha moída, né, natural. Os fertilizantes também são produtos naturais, né? Por exemplo, o NPK. O nitrogênio do NPK é extraído da atmosfera, do ar, né? Tem processos que retiram, fixam o nitrogênio do ar num produto químico que volta que é colocado no solo. Fósforo e potássio, o P e o K, são minerais que são extraídos do solo, ou seja, são todos elementos naturais. O calcário, para corrigir a acidez, também é uma rocha abundante no Brasil, né? O carbonato de cálcio e magnésio. Ou seja, esses fertilizantes, eles não deixam de ser produtos naturais, né? Nós não estamos acrescentando nenhum produto sintético que não acontecia na natureza. Mas, obviamente, usando todas as técnicas, as análises e os cuidados, a gente consegue preservar a saúde do solo e a presença de nutrientes faz parte da saúde do solo e preservar o potencial produtivo do solo, né? A gente tem discutido, quer dizer, a gente tem sofrido muito já os efeitos das mudanças climáticas. E a agricultura certamente é um dos setores que deve ser mais afetado aí. E uma das saídas é a gente desenvolver espécies mais resistentes, né? Que papel o solo pode contribuir nesse sentido de a gente tornar mais resistentes as culturas às mudanças que vêm por aí? Tem um papel importante. Por exemplo, quando nós aumentamos a temperatura ou os períodos de veranico, períodos de maior período sem chuva, vai faltar água no solo. Então, uma das estratégias é fazer com que as raízes se aprofundem no solo, para que com uma seca de alguns dias não danifique as culturas. Isso é feito com o manejo do solo e com o manejo de adubação também, né? Por exemplo, nós podemos estimular o desenvolvimento de raízes mais profundamente, corrigindo a acidez, ou aplicando alguns insumos como fosfogesso, gesso agrícola, que facilita com que as raízes se aprofundem, né? Então tem várias vertentes para isso. Tem uma vertente de melhoramento de plantas, que o Marcos pode falar melhor do que eu, que ele trabalha com melhoramento de plantas para condições de estresse hídrico, estresse de temperatura. E, ao mesmo tempo, nós podemos mexer no manejo do solo para minorar esses impactos. Complementando, então, professor, nessa questão do melhoramento das plantas, eu vivi a discussão muito latente quando foi começando a questão dos organismos geneticamente modificados. E, claro, haviam correntes contrárias e favoráveis. Como é que está hoje essa discussão e o quanto a gente avançou nesse aspecto de desenvolver espécies mais resistentes? Bem, existe um trabalho
importante no Instituto Agronômico, que é um trabalho já secular. Muitas espécies não conseguiam produzir nas condições tropicais, nas condições do Brasil. Vou dar o exemplo de uma super importante para todos nós, o trigo, né? O trigo, praticamente todo o trigo era importado, o Brasil era muito dependente, tinha poucas regiões do Brasil onde se conseguia produzir razoavelmente, como o Rio Grande do Sul. E através de um trabalho muito importante de um pesquisador do Instituto Agronômico, da empresa, da década de 70, 80, 90, ele conseguiu selecionar materiais com alta tolerância a alguns problemas que os solos tropicais têm, dentre eles o problema do alumínio, que em excesso se torna tóxico às plantas. E ele conseguiu selecionar, o trabalho dele era recorrente, sempre na mesma linha, selecionar materiais com alta tolerância a alumínio, usando inclusive estratégias de solução nutritiva, de onde ele extraía aquelas plântulas com alta tolerância, que ele identificava como de alta tolerância. Hoje o trigo, ele é plantado, além do estado de São Paulo, ele é plantado em Goiás, em Minas, né? Na região centro-oeste, com boas produtividades. E esse sempre foi um foco do Instituto Agronômico. O Instituto ele foi precursor disso aí. Ele fez adaptações de outras culturas importantes. A própria soja, a introdução da soja, houve acompanhamento do Instituto Agronômico lá pela década de 40. E muito antes da soja ser importante para o Brasil, como ela é hoje. É um dos principais itens de exportação para alimentação animal e humana. Isso também, por exemplo, foi com cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, quando criou-se o Proalco, que é o maior projeto de produção de bioenergia do mundo, né, usando a cana-de-açúcar, principalmente, em 1975, a cana ela era restrita, e era muito pequena, e era restrita às áreas, muitas áreas aqui em São Paulo que tinham sido de café, que eram solos melhores e tudo mais. E a expansão dela se deu para uma área muito grande, né? Hoje nós temos uma área bastante expressiva de cana, que é mais de 10 vezes aquilo que nós tínhamos na época do Proalco. E ela se expandiu para regiões que o déficit hídrico era mais acentuado e onde os solos eram piores, eram mais intemperizados e tudo mais. Então todo o trabalho de melhoramento foi construído nessas condições que eram condições mais rústicas, né? Condições mais hostis às plantas para que ela pudesse conseguir produzir. E nós conseguimos ganhos significativos, né? Como que foi a estratégia no caso da cana-de-açúcar, o projeto no grande programa Cana-IAC? Foi, por exemplo, estabelecer estações de estudos, chamados sites de seleção, e nessas regiões de maior déficit hídrico. Em 2001, por exemplo, nós criamos um site no norte de Goiás, onde os déficits eram terríveis. Chegamos a ter 214 dias sem chuva lá, num determinado ano, em 2016. E isso tudo era um grande desafio. Isso normalmente no passado a planta não conseguia nem brotar. E nós conseguimos criar uma variedade que hoje produz 35% a mais, com o mesmo regime hídrico deficiente que lá existe, a mais do que as outras variedades, também já selecionadas, de boa produtividade, e essa veio mudar o patamar produtivo, não só do centro-oeste, das regiões secas de São Paulo e tudo mais. Esse é um exemplo de que, usando a mesma quantidade de água, você consegue produzir uma quantidade de fitomassa, de produção de alimentos, a produção, no caso aí da energia, muito maior. Sem usar mais adubo, sem usar mais água, nada. É a mesma coisa que uma outra planta encontra, essa aqui é extremamente mais eficiente. Esse aí é o exemplo do melhoramento genético de uma determinada cultura, e que o IAC faz muito bem isso aí. Não só em cana, em café, em citros, e jaluras, feijão, né? E outras tantas que mandioca, né? Nós temos trabalhos batata. Enfim, o Instituto ele tem uma ampla variação nas suas atuações e que sustentam
a agricultura paulista e nacional. Uhum. O senhor estava falando da questão da inovação, né? Da importância dela e também dos entraves que a gente enfrenta atualmente. E a gente publicou recentemente, acho que por ocasião do aniversário do Instituto, o portfólio é impressionante, né? Do Instituto. Como é que é essa transferência de tecnologia aí para o produtor? Eu me lembro que quando a Unicamp implantou a sua agência de inovação, isso representou um salto gigantesco em relação a transformar de fato conhecimento em produto, em processos aplicados, né? Tem alguma coisa parecida no Estado? Seria interessante ter algo desse nível para facilitar, chegar até o produtor? O serviço de extensão, por exemplo, ele tem um papel importante para a divulgação, né? Mas eu vou citar 2 exemplos das experiências de tecnologia. Um, eu já falei, que é as recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo. Então, esse é um trabalho, nós estamos na 4ª edição. Ele começou a ser feito há 40 anos atrás. Então, todas as informações em nutrição de plantas e adubação, a gente coloca numa publicação que não por acaso é o best-seller do IAC, que transforma dados de pesquisa em recomendações práticas. Então, isso vai o pacote, né, para o agricultor. Uma outra maneira que o resultado de pesquisa é transferido é através de sementes e material vegetativo. Uma semente, ela tem uma tecnologia embarcada do melhoramento genético, que o Marcos já citou, de toda aquela tecnologia que foi embutida ali numa variedade, tornando-a mais tolerante à seca, a altas temperaturas, a doenças e pragas. Então, o agricultor, quando ele recebe um material propagativo ou uma semente, ele já está recebendo uma tecnologia pronta, transferida num pacote tecnológico, né? Obviamente, a gente tem também outras ações, né? Hoje nós estivemos na reunião do Conselho fazendo um balanço dos últimos meses dos eventos técnicos que nós participamos com agricultores, enfim, com várias entidades, onde a gente vai e mostra o que a gente está fazendo, né? Fazemos isso também através de publicações, né? Então, os resultados que nós encontramos na pesquisa, eles são divulgados para a comunidade científica através de trabalhos científicos em periódicos científicos, mas também em livros, boletins, palestras, né? Quantas palestras você dá por ano, né? Eu também dou, ou seja, tem várias maneiras de difundir. Mas você tem razão, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Porque se você gerar uma tecnologia e ela não chegar ao agricultor, ela não cumpre o seu papel. Professor, o pequeno produtor, como que chega nele essas informações todas? Você acabou de mencionar sobre palestras, sobre os livros, mas o pequeno agricultor, ele tem acesso a esse movimento tecnológico que o IAC promove? Como que chega essas ações para isso? Através da extensão? Tem também, mas você chamou a atenção para um ponto importante. Muitas vezes a tecnologia chega ao agricultor não só por meio dessa divulgação que eu mencionei, mas pelas mídias sociais e por meio dos técnicos que fazem extensão ou extensão privada. Isso hoje é muito importante, essa extensão privada. E muitas vezes o pequeno agricultor, o agricultor familiar, tem menos acesso a isso, né? E essa é uma lacuna grande. Tem um levantamento feito pela Secretaria da Agricultura que 40% dos agricultores não utilizam calcário e não fazem análise de solo. Números dessa ordem de grandeza. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Levanto. É assim, é até constrangedor. Isso é constrangedor para nós, né? E a maior parte desses agricultores que não usam essas tecnologias básicas são agricultores familiares.
E são esses agricultores familiares que mais precisam de tecnologia e mais precisam de aplicar a tecnologia, porque eles têm áreas pequenas e se eles tiverem baixa produtividade, o negócio deles não se torna sustentável. Então a Secretaria da Agricultura está fazendo agora um programa que chama Solo Mais Fértil. Solo Mais Fértil é um programa que junta pesquisa, nós do IAC, o serviço de extensão CAT, ou seja, todo o corpo da Secretaria de Agricultura e mais algumas empresas privadas. E o objetivo é levar para os pequenos produtores, agricultores familiares, essas tecnologias básicas, estimulá-los a fazer análise de solo. Tem mais de 60 laboratórios de análise de solo em São Paulo, ou seja, é uma análise relativamente barata, né? Então não há por que não fazer. E as empresas que vendem insumos são todas por aí. O que precisa, você lembrou bem, é fazer chegar a esse agricultor essa informação, né? E a Secretaria de Agricultura deve fazer isso, porque os agricultores estão sendo estimulados a fazer análise de solo, o resultado de análise de solo para o extensionista, e o extensionista faz a recomendação dele. Enfim, isso tem um potencial muito grande de juntar os trabalhos da Secretaria da Agricultura, da pesquisa, num pacote para que esses agricultores tenham mais renda e, ao mesmo tempo, a produção de alimentos tem o potencial de aumentar no estado. Todo município tinha antigamente Casa da Agricultura. Existe ainda isso? Existem, não em todos os municípios existe uma Casa da Agricultura da Secretaria da Agricultura. Muitas delas foram municipalizadas. Então, o município tem a casa, é responsável pela Casa da Agricultura, mas a Secretaria ainda tem as regionais que coordenam esse projeto, né? Esse projeto, ele ficou, Solo Mais Fértil, ele ficou em banho-maria durante uns 3 ou 4 anos, mas aparentemente agora ele deve deslanchar. Eu ia comentar um braço importante da divulgação, são as associações e as cooperativas. Elas têm todo o interesse, né, de conhecer, incorporar dentro delas esse conhecimento da pesquisa, as novas tecnologias, as novas inovações, e elas têm maneiras muito interessantes, não é uniforme, muitas vezes criativas, maneira de sensibilizar o pequeno produtor, por exemplo, para que ele possa lançar a mão dessas novas tecnologias. As associações e cooperativas, eles têm o maior interesse de perpetuar, de tornar perene esses pequenos produtores, né? Eles são importantes para a própria sobrevivência das associações. E eles têm, de certa forma, muitas estabelecem um contato mais próximo, por exemplo, com o IAC, em algumas áreas importantes. Eu posso dizer, por exemplo, que na área de cana, nós temos na Orplana, que organiza a união das associações, tem 35 associações ligadas à Orplana, que reúne mais de 20 mil produtores, a maioria deles pequenos produtores. Então, isso acaba também, nós temos um vínculo recente do IAC com o Orplana, formal, né? A gente sempre teve um bom relacionamento, mas ainda esse ano nós fizemos assinatura formal com a Orplana, de justamente trazer essa contribuição e as tecnologias geradas do IAC para mais próximo deles, né? Isso aí gera, então, esse vínculo importante. E o Instituto também tem uma característica, que não é de hoje, que foi sempre aproximação, né, com cadeias desse tipo. Ainda hoje nós discutimos sobre fazer uma prospecção mais profunda lá sobre as necessidades para os próximos 20 anos para pesquisa, as principais cadeias do estado de São Paulo. Então, cadeia de citros, cadeia de cana, de café, a parte de amendoim, a parte
de grãos, né, de uma forma geral, de grão, feijão, por exemplo, citado, a parte de plantas aromáticas, a parte de plantas medicinais, né, são todas cadeias de grande importância, de alguma forma, de horticultura, de uma forma geral, claro. E tudo isso aí é importantíssimo, né, e são oportunidades. Algumas cadeias a gente tem que identificar, fazer uma projeção, lançar os nossos olhos daqui 10, 15 anos para entender o que pode ser cadeia de oportunidades, né? O que pode ser essas cadeias de oportunidades? Quer dizer, aquilo que pode haver um grande desenvolvimento e trazer e embarcar dentro delas, por exemplo, a sucessão familiar. Então o IAC tem se envolvido nesse tema de sucessão familiar e tentando trazer novos projetos agora que estão sendo construídos nesse momento para atender aquilo que pode ser a grande opção de muitas pequenas propriedades do futuro. E nós sabemos que essa questão de sucessão familiar é um problema que existe principalmente na Europa. Se a gente pegar a idade média do produtor italiano, por exemplo, a gente vai ver que eles têm 2 décadas, até mais do que isso, a mais do que o produtor brasileiro, não é? Os americanos também estão sofrendo esse problema, porque o filho quis assumir a sucessão daquela atividade que ele fazia no campo, prefere às vezes ficar no ar-condicionado ou fazer uma atividade mais nobre, né, na visão Paulo é advogado. um advogado, por exemplo, o pai dele ofereceu, meu pai queria que eu fosse engenheiro civil, então veja que... Não sei se é mais nobre, viu? Mais bem remunerada. E menos dura. Mas e nós estamos tentando colar isso aí, né? Então eu tenho conversado, por exemplo, com importantes associações aqui do estado de São Paulo, fora do estado também, dizendo assim, imagine um produtor de cana que tem lá seus 100 hectares, propriedade média para pequena, né? E de repente o seu pai chega para o filho lá de 15 anos, fala, ó, filho, vamos preparar aí, fala agronomia, que eu vou te dar lá 10% da área para você desenvolver um projeto na área de plantas aromáticas. E apresenta o IAC. E aí o pesquisador do IAC na área de planta aromática falou, olha, você pode plantar essa espécie e ele se torna um parceiro, o IAC se torna um parceiro para desenvolvimento justamente desse projeto de sucessão familiar. Explorar e aquilo se torna, aquilo, por exemplo, aquilo se torna um negócio, né, que é mais verticalizado do que culturas maiores assim, de grãos, cana e tal. E ele se torna lá em 10% tão viável quanto o pai dele foi com 100 hectares em cana, né? Ou para o seu neto. Enfim, a gente tem que realmente nos preocupar com todo o sucesso que o Brasil tem tido no agronegócio. Se tornou um grande negócio em todos os sentidos, dando oportunidades, empregos para milhões de pessoas, não é coisa pouca, é muito importante. Vocês vejam aqui no estado de São Paulo, 26,1% da receita de tudo que se gera diretamente está no agro, números recentes. Se vocês pegarem os spin-offs, aquilo que vai além disso, né? Bate aqui a pedra no lago, mas bate aqui também, isso aí chega a mais de 35% dessa cadeia direta do agro, né? Mais 35%, quase 40%. Então, é uma coisa impressionante que sustenta o comércio, que sustenta as próprias pequenas indústrias, que sai tudo daí. Né? Sustenta as próprias cidades, a parte de segurança. E o governo federal entendeu isso também, né? Não só isso que está atual, mas o Pronto Safra, por exemplo, depende de alguns anos e cada renovação aumenta desse investimento. Sim. Há algumas distorções, às vezes alguma falta de atenção maior, falta de visão, isso aí acontece, essa coisa heterogênea acontece. Mas, sem dúvida nenhuma, há necessidade.
Na Europa é muito comum subsídios, né, para várias cadeias, né, do leite, por exemplo, e tudo mais. E nós aqui no Brasil é a mesma coisa. Se você não dá uma atenção maior em produtos primários, né, porque de uma forma geral aquilo que rola no agronegócio, tudo produto primário, direto. A transformação vem depois da cidade, com pequenas indústrias, e depois a comercialização disso, a exportação disso e tal. Isso está fora dessa porteira, mas lá dentro da porteira, os produtos são primários. E eles são muito frágeis. Por quê? Porque é lá que acontece uma seca, por exemplo, né? De um ano para o outro. É lá que acontece, por exemplo, o que aconteceu 2, 3 semanas atrás lá em Minas, com aquele volume de gelo aqui naqueles cafezais. Aqueles cafezais morreram. Eles vão ter que plantar e demorar 3 a 4 anos para produzir de novo. Então, essa sensibilidade desse setor para eventos climáticos, para outras questões também, né? Você veja agora o tarifário afetando a gente, né? Com um risco enorme aqui para o nosso país. Então, nós temos que assim, ter uma visão, trazer tecnologias que verticalizam para você sair dos riscos daquele nível baixo que às vezes você tem de produtividade e saltar isso, né, através de novas tecnologias de inovação para uma condição que realmente represente uma segurança para quem está fazendo aquilo no campo, né? Não está fazendo aqui sob controle, com temperatura controlada, com uma máquina que você sabe a rotação que ela tem e tudo mais. Você está fazendo uma condição que tem uma interação direta com esses montes de fatores que eles não são muito comportados, eles andam de uma forma... Então, é importante a pesquisa, ela tem que entrar pensando nisso também e gerando oportunidades que são mais amplas do que aquilo que diretamente a gente atua. Não é só isso, a gente tem que pensar no perfil de quem pode usar essa tecnologia, e aí vem essa história de projetos pensando em gerar tecnologias do IAC para sucessão familiar. Né? Essa questão da sucessão é um depoimento muito pessoal e muito pequeno de experiência própria. A impressão que se tem é que as novas gerações estão mais abertas a essa questão da inovação. Vou citar de novo a uva, de os jovens que trocam a uva de mesa pela vinífera para poder agregar valor. Na experiência do IAC, vocês percebem um pouco isso? Quer dizer, essa juventude que está interessada a atuar no agro, ela está mais aberta a essa questão da inovação? Eu não tenho dúvidas. Né? Tem várias... na realidade, tem muitas ferramentas que eles gostam, que nós gostamos, mas eles são melhores, eles estão mais treinados nesse tipo de linguagem, né? E quando essa linguagem, ela é uma ferramenta para ajudar a verticalizar e aplicar a inovação, se torna ainda mais atraente, né? Então, só que isso tem que ser apresentado para essa geração e tem que ser também ensinado. Você tem que ter, sim, um projeto de treinamento, né, de ensinamento, para que as pessoas se sintam estimuladas a participar disso. Que o Brasil tem uma vocação para isso, para o agro, está provado, tá? Está provado. Há 31 anos, quando começou o AgriShow, lá no IAC em Ribeirão, é lá que acontece o AgriShow, dentro do IAC de Ribeirão Preto, lá no centro de Cana. Pois bem, há 31 anos, quando começou, o secretário da Secretaria da Agricultura de São Paulo era o Dr. Roberto Rodrigues, né, Que foi ministro depois. Isso, uma pessoa maravilhosa, foi professor meu lá na escola e tal. E eu lembro ele comentando, né, assim, falando, olha, a gente tem que mudar um pouco essa ideia de como os segmentos de produção se apresentam muito individualmente. Nós temos que pôr essas pessoas todas no mesmo palco e nós temos que ter uma nova denominação para aquilo que a gente vai fazer. E ele começou a falar essa coisa de agronegócio, né? A primeira vez que eu ouvi foi com o professor Roberto Rodrigues, eu fiquei assim, né? Com a boca aberta, eu falei, nossa, que coisa mais inteligente. E o que aconteceu foi a percepção da sociedade como um todo
da importância desse agronegócio, principalmente quando ele começou a gerar empregos, né? E começou a gerar oportunidades de exportação, que foi valor agregado, né? Pago em dólar. O Brasil nunca tinha experimentado uma coisa desse tipo. Dessa forma, não. Isso aconteceu 3 décadas só, daqui para lá. Né? Então, eu acho que... Eu queria chamar a atenção de um outro aspecto da importância da pesquisa agrícola. Eu vou chamar a atenção por uma característica do Instituto Agronômico. O Instituto Agronômico faz melhoramento de planta de mais de 100 espécies. Tem de tudo, né? O Marco já elencou cana, café, citro, grandes culturas, mas também hortaliças, flores, plantas aromáticas e medicinais. Essa diversidade é importante porque ela faz com que as oportunidades na agricultura, para agricultores familiares especialmente, se expandam. E se a gente pensar no público urbano de hoje da cidade, todo mundo quer uma alimentação saudável, quer uma alimentação que tenha mais vegetais, frescos. Então, essas linhas de pesquisas que o Instituto Agronômico tem são muito adequadas para o estado como São Paulo, porque o mercado consumidor está aqui, existe uma demanda grande e essa demanda pode ser atendida principalmente por agricultor familiar, porque são tecnologias ou são culturas com maior valor agregado. Então, a pessoa consegue se estabelecer com uma pequena área, às vezes uma casa de vegetação. Agora nós estamos falando em fazendas urbanas, urban farming. Nós temos uma linha de pesquisa nisso no IAC também, desenvolver não só tecnologias, mas espécies que possam ser cultivadas em ambientes protegidos, para endereçar a necessidade de uma sociedade em mudança. Fruticultura, por exemplo. Fruticultura é uma atividade com alto valor agregado e uma demanda crescente para a sociedade, não só para o Brasil, mas para a exportação. Você está mencionando uva, né? Campinas está trabalhando para criar um polo vitivinícola aqui na cidade, que se agrega valor, né? Tem o turismo rural. Todas essas oportunidades, elas precisam, no fundo, de um suporte de pesquisa, de inovação, de uma instituição que está trabalhando com essas várias culturas, nessas várias vertentes, criando oportunidades para o agronegócio familiar, para o grande e para o pequeno, né? Então, essa característica da nossa instituição, que é desde sempre, né, trabalhar com uma ampla variedade de espécies, permite a gente desenvolver tecnologias para o grande, para o médio e para o pequeno agricultor. Eu acho que essa é uma característica importante da nossa instituição. O senhor citou aí a diversificação tremenda de estudos, várias pesquisas e tal. O Brasil tem uma particularidade, a gente assiste jogos de futebol, na Europa os gramados são um espetáculo. E aqui no Brasil, que é um país tropical, é uma droga o gramado. O que acontece com o Brasil nesse aspecto? Mau manejo de gramado, né? Porque as espécies não são muito diferentes, né? Cuidado, né? Conservação. Os gramados têm que ser adubados também, né? Você vê, a gente vê campo de golfe. Campo de golfe, então, sempre verdinho, né? A grama paradinha. Aquilo é bons tratos, né? Mas a exigência não é tanta também, né? A exigência é menor, Quantidade de jogos também. Então, mas aqui no Brasil, obviamente, eu acho que não existe nenhum lugar do mundo onde os times jogam tantas vezes, ou seja, o pisoteio ali no gramado. O senhor citou um aspecto que eu quero que os dois comentem, que para mim é muito importante e que eu prazo muito como comunicador, que é essa questão
do diálogo com a sociedade, né? Quer dizer, para além dos potenciais clientes, os agricultores, buscar a sociedade de modo geral, que tecnicamente a gente chamaria de percepção pública da ciência, né? Do quanto é importante esclarecer para a sociedade apoiar, saber que aquilo gera riqueza, gera emprego e tal. E o IAC tem uma medida que para mim é muito interessante, que é aquela coisa de se abrir, né, para crianças, para adultos, portas abertas para esse diálogo. Eu queria que vocês comentassem a importância dessas ações, especificamente dessas, mas das ações que o IAC tem para dialogar com a sociedade de modo geral. O Portas Abertas tem sido uma experiência excelente para nós. E nós vamos ter uma edição agora em outubro, né? Uma nova edição do Portas Abertas. E é muito surpreendente, porque às vezes a gente mostra as coisas ali que estamos fazendo, enfim, abrimos as portas para a sociedade. E às vezes a gente recebe gente que mora ali na Redondeza, fala, eu sempre passei aqui na frente, nunca soube que vocês fossem uma instituição de pesquisa e fizessem esse tipo de coisa. Você veja, né? Comunicar é nossa responsabilidade. Se nós não estamos... se as pessoas desconhecem, é porque nós estamos falhando, né? Então, o Portas Abertas é uma das maneiras como que a gente tenta se redimir dessa falta, né? Obviamente, outras ações em mídias sociais, né? Eu sou de uma geração mais antiga, presto muita atenção nisso, mas os jornalistas, os majores falaram assim, se você quiser se comunicar com a sociedade, você tem que usar a mídia social, você tem que colocar, né, enfim, nessas plataformas todas, né? E então a gente está cada vez mais atento a isso, né? A se abrir, comunicar. Você disse bem, se as pessoas não nos conhecem, não sabem o que fazem, elas não vão nos ajudar. E quem, como organizações públicas, nós dependemos de dinheiro público. E quem vota orçamento é político. E o político, se ele não receber o indicativo da população, ele também não vai nos dar a atenção que a gente acha que merece. A abrangência do Instituto é restrita a São Paulo? Não. Ela tem, na realidade, quando foi criada, né? O Instituto foi criado há 138 anos atrás, né? Eu falo por aí que foi a última grande obra do nosso imperador Pedro II, porque ele, 2 anos depois, ele foi afastado, né? No dia 15 de novembro, 2 anos depois. Então, nesse ano, ele foi... Na realidade, esse projeto deveria já ter algum tempo, né? Com o imperador e a sua equipe, vamos dizer assim. Ele conhecia muita coisa, né? Porque ele viajava, ele tinha participação, falava mais de uma dezena de línguas, participava de conselho de grandes países, né? De países importantes da própria Europa, nos Estados Unidos, como sábio, né? Se tinha essa denominação, acho. Mas ele com isso ele tinha uma visão, né? E naquela ocasião, né, durante o século XIX, muitas instituições de pesquisa na área agrícola se formavam pelo mundo, por esse mundo chamado mais antigo, mais moderno. E ele tinha ligação familiar com a Áustria, né? E o projeto que ele trouxe foi muito parecido com o projeto de uma instituição de pesquisa lá da Áustria, na área agrícola, e que também ele acabou convidando para coordenar a implantação do Instituto Agronômico aqui em Campinas. Ele convidou um jovem pesquisador que era o Franz Zaffer. O Franz Zaffer foi contratado ainda pelo governo do imperador e ele ficou 10 anos aqui como o diretor-geral e implantador de laboratórios e tal. Ele tinha uma visão, ele era considerado lá na Europa jovem, de grande. Essa vez fizemos ao contrário do que ocorre hoje. O pessoal rouba os nossos talentos, aí nesse caso ele que roubou o talento europeu para trazer aqui para nós. Ficou 10 anos. Nós tivemos, ao longo desses 138 anos, nós tivemos diretores
franceses e italianos no nosso hall de diretoria, tá? 2 franceses, um italiano e ele austríaco. Então, o Instituto ele tem algumas características que são diferentes, peculiares, né, que ninguém imaginaria, também talvez não entenda a importância, mas você já deve ter ouvido falar da agricultura tropical, daquela que foi criada aqui. Muitas pessoas atribuem, imaginam que isso foi coisa isso aí é a Embrapa, a partir de 1975 é responsável e tal. Pois bem, o IAC surgiu 80 anos antes da Embrapa, mais ou menos. Nós ficamos durante 80 anos sustentando com a domesticação de espécies cultivadas que não dava aqui no Brasil antes, porque não tinha adaptação a esse clima tropical e tal. Essas adaptações, o IAC foi precursor, ele foi importantíssimo, não apenas para São Paulo, para o Brasil. Né? Até a África, né? Sim. Veja o seguinte, você viu lá, né, aquela jogo de xícaras, né? Jogo de xícaras. Nós ganhamos de presente lá em 1968, por ocasião da visita da rainha Elizabeth e do príncipe Philip, né? Por que eles foram visitar o IAC? Eles não foram visitar muitos lugares, mas porque eles fizeram questão de vir aqui em Campinas e visitar o IAC? Porque quando foi criado, no final do século XIX, o Instituto Agronômico, uma das primeiras ações que teve, até pela importância do café naquela época, era o ouro verde. Era chamado de ouro verde, porque era o item de exportação que o Brasil tinha. Entendeu? Nós tínhamos passado aquela febre do ouro no século XVIII, lá em Ouro Preto, naquela região de Minas e outras coisas, borracha, já tinha. Ouro Verde, naquele momento, era o café. As ferrovias que foram criadas, já estavam sendo criadas durante o Império, né? Já estavam sendo criadas algumas ferrovias para fazer a vazão dessa produção, muitas vezes, grande parte em direção ao mar, né? Cidades como Paraty e outras cidades. Aqui no caso, na região do café. E teve essa ideia, bom, o café, nós trabalhamos com o café, vamos aprimorar, né? Aí eles procuraram onde que é o centro de origem do café. O café não é daqui do Brasil. O café é do norte da África. Tem a história das cabas, né? A história é norte da África, lá na Mesopotâmia, né? Aquela região. Pois bem, o IAC, na época, as pessoas que estavam lá importaram germoplasma, tipos, né? Genótipos distintos para montar uma grande coleção de café, que tem até hoje, a maior coleção do mundo está aqui dentro do IAC, de café. E você via, por exemplo, plantas com 8 metros de altura, plantas mais baixas, tal, porque era a forma selvagem do café. E a bebida do café nem sempre era muito boa, pelo contrário. Né? Então, o que aconteceu? O IAC começou a trabalhar logo depois que o Dom Pedro saiu, inclusive, ele nunca viu isso, não deu tempo, ele morreu 4 anos depois da criação do IAC. Eles começaram a importar, começaram a fazer melhoramento, fazer cruzamento, obtenção de novos tipos, plantar, fazer cruzamento e tal. Quando chegou lá para a década de 40, portanto 50 anos, 40 anos depois dessa importação, alguém teve lá a ideia, falou, vamos mandar isso de volta para quem nos ajudou no início do programa, lá para o centro de origem, e mandaram lá para a África. Chegou lá na África, plantaram e tal, e aquele norte da África era dominado pela Inglaterra, né? Era tudo dividido a África. Tinha França, não é isso? Sim. Tinha vários, a Inglaterra, Portugal, Espanha, um monte de gente que dominava lá, né? E a Inglaterra era aquele norte, né? Aqueles países que inclusive hoje falam inglês. E daí o cara que estava dominando, estava recém-empossado lá como príncipe dominante lá da África, foi o marido da rainha Elizabeth, que tinha recém-empossado a posição dela de rainha, né, do Reino Unido. E ele
acho que curioso, né? Começou a ver aquelas plantas mais baixas, tal, e bebeu, gostou demais e quis saber de onde que é isso aí. Que tipo de café é aqui mesmo, tal. Daí falou, não, foi um grupo lá no Brasil que fez isso, isso chama-se melhoramento de plantas, tal, e contou para eles. E desde que ele soube isso, tomou o nosso café, ele ficou curioso. Eles ficaram curiosos. Então, quando houve a vinda da rainha aqui, também por outros motivos, visita no Rio de Janeiro, visita não sei aonde e tal, acho que em Brasília, né? Brasília já era criada, em 68, eles quiseram vir aqui. Vieram no Instituto Agronômico. Nos levaram um jogo muito bonito de xícaras, que eu não bebo de jeito nenhum, nem o Heitor, que se cair, nós vamos ficar conhecidos pro resto da tempo. Então a gente não deixa ninguém nem se aproximar, não, nem para limpar, deixa suja esse carro. Mas só para vocês terem uma ideia, a importância que esse pessoal que tem mais ideia de ter uma cultura mais ampla, que eles dão para esse tipo de coisa, a ponto de colocar a pessoa lá, o máximo do governo de um reino, né, que eles chamam de Reino Unido, para visitar esse trabalho. Foi feito o Alcides Carvalho, que foi o criador de suas variedades. Você estava perguntando se o IAC trabalha só em São Paulo. As variedades de café, 90% das variedades de café cultivadas no Brasil, ou elas são IAC, ou elas são material que sai do nosso banco de germoplano. Ou seja, o Brasil inteiro. E América do Sul também. América Latina, América Central, tem muito café do Brasil. Tanto é que quando o Dr. Alcides Carvalho, que foi o criador de todas essas variedades, foi um cientista genial. Quando ele estava no fim da vida para morrer, veio uma delegação da América Central para fazer uma homenagem a ele. Porque eles falaram, não, nós devemos, a nossa cafeicultura deve muito a esse homem. Então, antes dele morrer, nós queremos fazer uma homenagem. Mandaram uma delegação para vir homenagear o Alcides Carvalho. Então, o trabalho dele não foi um trabalho só para São Paulo. Obviamente, São Paulo era muito forte no café, mas o café do Brasil inteiro e de vários outros países cultiva essas variedades que saem do laboratório dele. Um pequeno xiste aqui. Quem faz piada com a água de Campinas é porque não sabe o poder do café de Campinas. Mas as verbas de sustentação do Instituto são só de São Paulo ou do Brasil? Nós somos uma instituição do governo do Estado de São Paulo, né? Então, salários e manutenção são do governo do Estado de São Paulo. Porém, cientista procura recursos para trabalhar onde tiver. Então, nós temos projetos que são financiados pelo CNPq, que é federal, FINEP, e também muita interação com empresas privadas. Isso é uma característica nossa, né? E talvez o exemplo mais forte de interação com empresa privada é o setor de cana, que o Marcos dirige, né? Então, nós temos os recursos básicos do governo do Estado de São Paulo, mas também ampliamos a captação com privados. Senão não daria para a gente fazer o que a gente faz. A área de cana, por exemplo, tem trabalho hoje, um grande trabalho no Estado de São Paulo, né, com um monte de inovações importantes, mas no final isso aí foi repercutindo. Está em 12 estados hoje do Brasil. E com intenção de outros estados da América Latina e também da África de querer elevar a nossa tecnologia. Isso tudo é com captação, ninguém está dando de graça, até porque o recurso que a gente tem seria insuficiente para a gente fazer o que a gente faz nessa área, e assim também em outras áreas. Então a gente estimula, através de leis, da Lei de Inovação Tecnológica desde 2017, vamos tentar sensibilizar o setor privado para que a gente possa fazer projetos que sustentem a instituição, né? A gente precisa de recursos num setor que aumentou a captação, aumentou a importância nas sociedades do Brasil como um todo, mas as instituições de pesquisa, de uma forma geral, são públicas, né? O caso do IAC, a Embrapa também e nós precisamos de recursos. Senão Os fundos de pesquisa do Estado, vocês também conseguem fazer alavancar para
estudos e pesquisas ou não? Alguma coisa a gente consegue. Agora, Como é dinheiro, hein? Pelo amor de Deus. bem, eu não vejo tanto dinheiro, pelo menos não estou sabendo. Se eu souber, eu vou atrás. Mas a grande capacidade hoje nossa de execução das coisas no IAC é essa capacidade de, primeiro, ter credibilidade. Ninguém vai apoiar um projeto que vai jogar o recurso deles, que é, né, com tanta coisa tal, joga numa empresa estadual, por exemplo, e venha uma interferência política para não usar o recurso para desenvolver o projeto principal que está previsto, né, dentro do projeto que você faz, público-privado. Então, nós que fazemos vários projetos públicos, privados, a gente tem que ter credibilidade. Você tem que dar essa tranquilidade, porque esses empresários não estão aí. O Brasil é muito caro, não é? É caríssimo. A nossa Constituição ela trava algumas coisas na área do setor privado que tornou caro, né? E o pessoal, os empresários que lidam bem com isso, conseguem lidar, eles têm que ser aplaudidos para gerar a riqueza que eles geram com tantas dificuldades. Pois bem, nós temos plena consciência disso. Ninguém está gerando recurso, tal, porque está sobrando dinheiro, porque alguém está ajudando eles, nada disso. Eles estão trabalhando, gerando recurso. E agora eles estão querendo inovações. Eles procuram quem eles acreditam que tem inovações. Então ia ser bastante procurado, porque ele traz essa confiança para o setor privado. E aí nós temos que fazer as coisas como se deve, da melhor forma, né? Então, por exemplo, nossos projetos de cana hoje, mais ou menos quase 78% do recurso todo desse projeto é captação privada. E o governo coloca aí seus 20 e poucos %. Né? É mais ou menos isso. Salário, né? É salário, pagar a luz lá do centro de cana e outras coisas. A gente não reclama disso, a gente acha que tudo bem. Mas veja, por exemplo, através de uma fundação privada, né, isso é tudo assinado, tudo certinho, tudo. Claro. Mas através de uma fundação privada, hoje nós temos lá no programa Cana IAC, nós temos mais de 60 pesquisadores, pessoal de apoio, né, técnicos agrônomos, técnicos agrícolas, biólogos, pessoal da área de apoio administrativo e tal. É mais do que o que nós temos de gente oficial, contratado como funcionário público, tá? Por isso que ele funciona muito bem, porque tem esse modelo de gestão público-privado. E assim por exemplo, com o nosso centro de engenharia e automação aqui em Jundiaí, a mesma coisa, né? Ainda hoje o diretor falou, olha, nós temos mais gente contratada com a captação de recursos, tal. E por que essas pessoas conseguem essa captação? Porque eles estão em evidência. Essa semana mesmo o IAC vai ganhar no evento lá da FenaSucro, em Sertãozinho, do lado de Ribeirão, que vai acontecer com 60 países distintos que estarão lá, 60 países distintos, né? O IAC vai receber a outorga de um prêmio e vai ter pesquisadores convocados como os primeiros de maior liderança institucional do Brasil. Então, essas coisas, isso dá muita segurança para o setor privado, falar, pera, esse pessoal aí é bom, é sério, nós vamos continuar apoiando, né? E isso aí cabe a nós, como funcionários públicos, entender que é assim que funciona e assim que deve ser entre nós hoje. Não é mais aquela história de chegar no horário, sair do horário. Não, muitas vezes requer. Os meus projetos do Heitor, eu tenho certeza, muitas vezes requer um sábado nosso, por exemplo, para fazer o relatório que vai dar a oportunidade do louco. Falei sábado, senão vocês vão ficar achando que estão todo dia daí. Não, mas às vezes é sábado, domingo, às vezes é à noite. Professor, aproveitar os dois, na verdade, professores. Como recaiu a possibilidade do governo do Estado, na verdade, partiu de uma denúncia dos pesquisadores e cientistas da venda de parte da Fazenda Santa Elisa, parte do IAC. Como que vocês viram? Como recaiu lá dentro isso para vocês?
dessa possibilidade. O governador já declinou da venda do espaço, mas como que para vocês foi esse momento de perder? Porque a paixão, né, Manuel, você é bem nítido, né? A paixão, quando vocês falam do IAC, é nítido. Eu tô vendo aqui na minha frente, os dois quando falam de todo o trabalho do IAC, a paixão tá movida. E como que seria, assim, essa possibilidade? Vocês só me permitem puxar um pouquinho a base para nós sair, porque a partir do momento que nós sabemos, a gente meio que fez uma campanha para preservar isso. Sim, e é acho verdade. que foi bem sucedida isso, porque a gente entendeu num primeiro momento que, olha, isso não é possível, isso é um patrimônio da cidade, e não só por isso, mas é uma reserva importante, né, para o desenvolvimento das pesquisas. Então a gente sentou. Tem um detalhe importante que eles me contaram. Lá são 693 hectares. Nós estamos falando só de 7, é o quê? Na verdade teve muito exagero nessa conversa toda, porque o governo tinha intenção de se desfazer de parte da área. Nós temos algumas áreas ali que são fronteiriças com bairros e tal, e o governo identificou que tinha umas pequenas áreas ali que podiam ser, eram muito valiosas e podiam ser vendidas. Era uma parte muito pequena da área que o governo disse que ia vender. Houve uma reação grande, porque na hora que você falava, vou vender um pequeno pedaço, você não sabe se é só aquele pequeno pedaço ou não. Então houve uma mobilização da cidade, de várias entidades, da imprensa, né? A gente é muito grato a isso, que acabou levantando a questão do risco de se vender. Mas, na realidade, o governo nunca disse que iria vender a fazenda. Ia vender um pequeno pedaço, e a secretaria sempre falou assim, olha, áreas de pesquisa não serão tocadas. A gente acreditava que isso fosse. Depois acabou revertendo, mas na época realmente houve um impacto muito grande, né, sobre essas questões, e talvez um pouco exagerado, mas de qualquer maneira foi bom que o tema veio à baila e nós percebemos o apoio que a comunidade tem dado à instituição. E nós somos muito gratos a isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre aquele pedaço que a prefeitura utiliza lá, que é de recuperação de... Reciclar Verde. Reciclar Verde, projeto. Pode falar, ele que é o coordenador desse projeto. É a produção de Aquele é um projeto muito vencedor. É uma parceria da Prefeitura Municipal de Campinas, da Sanasa, da Secretaria da Agricultura, através do Instituto Agronômico, e ele começou como um projeto acadêmico. Em 2016, nós fizemos um workshop financiado pela FAPESP, puramente acadêmico. Era para estudar a possibilidade de reciclar nutrientes, produzir bioenergia a partir de resíduos urbanos e agroindustriais. Então fizemos um grande evento, veio gente do exterior, gente da prefeitura participou, obviamente, porque ele tinha intenção de incluir os resíduos urbanos. Passado o evento, depois de alguns anos, a prefeitura falou assim, e aquele projeto que nós discutimos lá, cadê? Será que nós não vamos colocar aquilo de pé? E, na verdade, teve um elemento que foi muito importante nisso, que foi o secretário Paulo, o atual secretário de Serviço Público, Paulo. Ele conhecia o assunto como agrônomo, ele tinha feito mestrado nesse ano, e ele nos provocou, falou, vamos colocar aquilo para funcionar. E foi feito isso, né? A Sanasa fez os investimentos necessários, o Instituto Agronômico cedeu 17 hectares dos 690 que nós temos lá, para a implantação desse projeto. Qual que era a ideia? A prefeitura gastava um dinheiro muito grande para jogar lodo de esgoto e aparas de jardins em aterro sanitário. É aterro.
aterro sanitário. É um dinheirão. E você está jogando produtos que podem ser úteis e ser reaproveitados. Então foi feito esse grande projeto e depois que em 2020 ele foi implantado. A prefeitura fez os investimentos que dinheiros da época eram mais ou menos 10 a 11 milhões de reais para aprontar a infraestrutura e comprar as máquinas necessárias para fazer o processamento e produzir composto fertilizante orgânico. Quando o projeto começou a funcionar, a prefeitura destinava para a área 100 toneladas por dia, mais ou menos, de lodo de esgoto e 100 toneladas por dia de aparas de jardim. Esse material que a prefeitura poda de árvore ia para lá e produzia com fertilizante orgânico, né, por meio de compostagem aeróbia. E a produção era de 70 toneladas por dia, valorizar. E aí os dados da prefeitura, né, que ela investiu 11 milhões, mas ela economizava R$1 milhão por mês. Nossa. Em um ano se pagou. Para levar o material, pagar o frete e pagar o aterro sanitário. Você tem que pagar R$1 milhão por mês. Então, em um ano, o investimento foi pago. Que beleza. Qual é o nome do projeto, professor, de novo? É uma usina, né? Usina Verde Sustentável. Usina Verde Sustentável. E que é usado nas praças e o excedente é vendido, né? Ainda não é vendido. A prefeitura está resolvendo essa questão. Se a entidade pública vender coisas, isso é complicado juridicamente. Mas vocês se utilizam desse. Vocês se utilizam. Nós utilizamos 30% do material é nosso, por contrato. Então faz alguns anos que a maior parte das áreas de produção da Santa Elisa é adubada com adubo orgânico que nós produzimos lá. Ou seja, deixamos de comprar adubo mineral também, economizamos dinheiro com isso. E, enfim, é um projeto de grande sucesso. E é um projeto que está sendo levado para outros lugares com grande interesse. Então, há 2 meses nós tivemos em São José do Rio Preto, expondo esse projeto. São José do Rio Preto deve implementar algo parecido lá. Aí a secretária de Agricultura São José do Rio Preto, que é uma grande amiga nossa, levou também a secretária de Agricultura de Bauru. Todas as grandes cidades vão para isso. Recentemente nós fizemos em Ribeirão Preto também a convite de um dos vereadores para mostrar esse projeto fora. Esse é um projeto ganha-ganha, né? Tem retorno econômico, ambiental e social. E então é um projeto que deve se multiplicar por aí. E agora a gente está numa segunda fase dele. Inclusive amanhã nós vamos ter uma reunião lá na Secretaria de Serviços Públicos para estudar a produção de biometano, biogás, que isso é uma das maneiras de evitar os problemas com lodo de esgoto. Na própria planta ali. Não, provavelmente não pode ser lá, pode ser também nas plantas da Sanasa, né, nos lugares da Sanasa. Então, produzir biogás. Que é o metano. Uso metano. Biometano, né? Então, a reciclagem de nutrientes que nós fazemos, produzir adubo orgânico, não muda nada. Depois você produzir o biogás, o material vai para lá e o processo continua. Só que, com isso, você pode produzir um biocombustível. Ele pode ser utilizado para gerar energia elétrica, ele pode ser purificado em biometano e ser usado em ônibus e caminhões da própria prefeitura ou vendido, né? Então, esse é o próximo passo. É um desafio ainda relativamente grande. E nós temos uma equipe que está se reunindo e amanhã nós vamos ter uma reunião para voltar a tratar desse assunto. Eu acho que nós vamos ter mais frutos desse projeto. Vocês se lembram que ali no aterro da Bandeirantes, saindo de São Paulo, em Caieiras ali, o Heleno Fonseca, ficava o fogo
Parecia o inferno de Dante, uma imagem. Você passava de madrugada ali na Bandeirantes, aquele fogo, parece uma imagem do inferno de Dante. Foi implantada uma usina geradora de energia utilizando cigarro. Usando biometano, né? Mas ali você faz uma pilha de resíduos, está gerando metano, eles colocam umas mantas ali para tentar canalizar o gás para algum lugar onde você vai utilizar, né? No caso desse projeto, em vez de você colocar num lugar onde você pode recuperar uma parte do gás, você coloca tudo dentro do bioreator anaeróbio e produz localmente, condições controladas. Porque o aterro não, o aterro é de longo maturação. E obviamente tem muito vazamento. Eu queria fazer uma pergunta. A gente recebeu há poucas semanas aqui o secretário de Estado de Desenvolvimento. E ele nos disse que tem peregrinado aí por todos os municípios do estado, identificando vocações em cada município ou em conjunto de municípios. E aí ele citou especificamente os municípios pequenos e de vocação agrícola, que ele falou, para a coisa funcionar, a gente tem reunido aí 5 ou 6 municípios, né, que tem uma produção e tentando incrementar isso e agregando valor. Então, não vender só o morango, vamos transformar em geleia também e tal. Vocês veem janelas de oportunidade nesse sentido de reunir alguns municípios com vocações parecidas para impulsionar a economia local? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem um exemplo aqui na região de Jundiaí, de municípios que começaram a investir em uvas. Eu estive lá e fui visitar o IAC lá em Jundiaí. Visitei as propriedades, visitei o IAC. Ali é um exemplo disso. E na esteira dessas iniciativas, tem muitas empresas fazendo uma industrialização de produtos agrícolas para vender produtos diferenciados. Inclusive em Campinas tem. Outro dia eu soube que tem umas empresas aqui que fazem embutidos, as carnes especiais, queijos. Tem em vários municípios de São Paulo essas iniciativas de se promover pequenos negócios usando matérias-primas agrícolas regionais para produzir produtos de grande valor. Sempre o AgriShow, né? E no AgriShow tem uma ação, inclusive coordenado pelo pesquisador aposentado hoje do IAC, mas que está lá, a secretaria, que é Orlando Castro, que chama-se Produtos Artesanais. E lá mostra tudo isso, né? Aquilo que se faz, pequenos produtores tal, consegue construir. É uma coisa impressionante. Realmente, no caso da cana, por exemplo, tem produtores pequenos que fazem sua cachaça, né? E vira o negócio deles, açúcar mascavo também. E tem assim, ainda nessa linha de pequenos negócios com sucessão familiar, tem um caso que é bastante interessante, que ocorreu junto com a gente da área de cana, a partir de um curso que foi dado em Ribeirão Preto. Nós criamos uma nova tecnologia de plantio de cana que chama, como eu sou muito ligado em música, eu dei o nome de MPB, mudas pré-brotadas, né? De fato foi isso que aconteceu. E aí a gente começou a treinar cooperativas de cana e falava, olha, veja quantos associados, quantos cooperados que querem aprender a fazer a tal muda, para produzir a muda para eles mesmos, plantarem lá e produzir, entregar a cana para a usina, para etanol, para açúcar, né? E aí 7 deles se levantaram a mão, quiseram, nós ensinamos esse pessoal. E uma parte desses 7, 3 deles se tornaram viveiristas, não só para produzir sua própria muda, mas a muda até da usina. De tão importantes que eles se tornaram. Um deles... Pequenos empresários. Viraram pequenos empresários. E um deles, ele foi mais ousado, muito hábil, e ele começou, multiplicou muita produção de mudas, ele acabou contratando a mulher para trabalhar com ele, né? Contratou a mulher,
Aí aquela coisa cresceu mais ainda e ele falou, bem, eu não sei mexer com essa coisa, a minha irmã que mexe com a parte de grana da empresa lá em Jaboticabal, contratou a irmã veio trabalhar. Aumentou a produção, aumentou o número de pessoas para atender, né, a qualidade e também as questões de RH, eles contrataram a mãe. Tiraram a mãe lá do coisa, contrataram a mãe. Aí ele tem um filho e uma filha. O menino ia fazer, eu lembrei de você, ia fazer direito, ia ser advogado. Eu falei, rapaz, oportunidade aqui, teu pai está ganhando muito dinheiro, olha com essa ideia que ele fez, do jeito e tal. Por que você não faz agronomia? Eu fui um dos caras que falou, não falei sozinho, outros falaram também. Ele fez agronomia lá em Londrina, se formou ano passado, já está trabalhando com o pai. O pai, por sua vez, ele se tornou um produtor tão bom, ele saiu de 80 e poucas toneladas, está produzindo a média de 120 e poucas toneladas. Ele se tornou um dos produtores de maior produtividade, mais sustentável no Brasil. E ele começou, em cima daquilo, das minhas palestras, inclusive, ele começou a dar treinamento para as usinas, para o pessoal, os fornecedores de usina. Aí ele virou instrutor do Senar, né? Ele hoje ganha lá no Senar para dar as aulas de produção de cana. Aí começaram a procurar ele assinou lá coisa, ele está dando agora assessoria para empresas, acho que 2 usinas lá na Bolívia. E ele vai com o filho dele. Então o filho também já está entrando. Virou negócio da família, entendeu? Então essa história da sucessão familiar. Eu falo para ele, Renato, eu vou te citar sempre quando falar de sucessão familiar. Você vai ser um dos cases. Né? Não pode falar, não tem problema, tal. Mas é um caso maravilhoso, porque ele sempre teve uma pequena propriedade. A propriedade dele não dava para ganhar, não tem milhares de hectares, nada disso, é pequenininho. Só que multiplicou. Hoje, cada hectare lá tem o suor dele, do filho, da minha esposa, da irmã e da mãe. Né? Agora, até a mãe. Até a mãe. A gente morre de rir dessa história, mas isso aí só para ver como é que a instituição ela pode gerar esse tipo de benefício que vai além. Maravilha. E uma coisa que existe, é difícil de falar sobre isso. Existe, você, não sei, falou, percebi nos olhos de vocês, né, essa paixão. Inclusive agora. Então, isso aí parece que os nossos projetos, nossos principais projetos que têm gerado mais impacto, parece que eles vão com esse espírito, essa coisa abstrata e subjetiva, mas que gera uma vontade de continuar trabalhando com uma coisa que é bastante complexa, difícil, tal, mas eles gostam e começam a se apaixonar com as coisas, né, do agro, do campo, né, com os valores, com aquilo que a gente encontra no nosso dia, né? A gente encontra um monte de coisa legal no nosso dia, né? Às vezes, animais, a gente encontra pássaros, a gente encontra, né? A gente encontra um pôr do sol maravilhoso, a gente encontra o início do dia ainda mais maravilhoso. Onça de vez em quando. Onça de vez em quando. Que foi já o meu caso. Eu já fiz curso de como encontrar o onça. No Centro-Oeste. Porque teve casos, um caso, uma vez eu encontrei, né? E eu não sabia exatamente se eu corria ou se ficava. Você tentava ser amigo dela. Aí teve um biólogo lá de Goiás que falou, eu dou curso de como encontrar a onça parda, a onça pintada. Eu fiz, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu tento encontrar uma onça pintada. Não me pergunto, mas até isso, né, Heitor? A gente conversa. Então tem muita coisa boa, né? E principalmente quando a gente vê o país sendo promovido de uma forma... Promovido, que eu falo, promover pessoas, famílias, como aconteceu o caso lá do Renato, né? Promover pessoas através de um trabalho que é muito gratificante, né? E nos une muito como cidadãos mesmo, com pessoas do mesmo país, que está debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Dos mesmos raízes. Isso aí gera um vínculo maravilhoso, que é o que a gente precisa hoje, né? Olha a firminha nossa de TV aí. Isso é tudo jovem. É tudo jovem. Eu estava reparando na bolsada, né? Mas gerar esses vínculos, né? E uma coisa importante é o que vocês fazem aqui.
É de uma importância para o agro, porque uma coisa que eu não tenho, né, a gente não tem, é recursos, por exemplo, para colocar em grandes TVs, em grandes coisas e tal, para vocês falarem do IAC. Não tem, isso não tem recurso do Estado para isso, nunca nos veio. Enquanto a Embrapa tem bastante recurso para isso, né? Eles podem até, talvez, ter recurso para aparecer lá. Antigamente era o Jornal Nacional, tal. Eu acho que eles tinham mesmo. Mas no nosso caso a gente não tem. Não, nunca tivemos, nunca. Com vocês a gente não procura recurso, não. Procura levar informação mesmo. O que vocês falam, não, eu conheço o Correio Popular desde a época do meu avô, tá? Meu avô era professor no Culta Ciência. Então, eu tenho as minhas raízes e eu sou nascido em Campinas, né? Já te falei. Sou nascido em Campinas. Então, a gente tem uma ligação com a instituição. Eu conheci o IAC trazido pelo meu avô. Para ver, tinha na época um bonde que passava aqui lá. Assim, minha memória remota longe, mas tinha um bonde, né? Que a gente veio de bonde. Mas se você perguntou sobre de onde vem nossos recursos. Agora nós podemos fazer um pouco de reclamação também, né, Marcos? Pode? Eu acho que é inegável e que o Instituto Agronômico deu para a pesquisa agrícola e para a sociedade ao longo desses anos, né? Mas nós estamos nos tornando não só uma instituição velha, mas uma instituição de pesquisadores velhos. Eu tenho lá no meu centro um censo, numa planilha de quem está lá. A idade média dos pesquisadores do meu centro é acima de 50 anos. Isso porque nós temos 4 ou 5 pesquisadores que entraram há pouco tempo. A maior parte pode se aposentar. E nós temos essa situação de risco no Instituto Agronômico. Inclusive, nós levamos para o secretário da Agricultura uma projeção para daqui a 10 ou 15 anos. Nem isso, 2030. 2030, nem 10 anos. Que nós vamos ter boa parte do nosso pessoal com idade para aposentar. Quando a gente fala em inovação, a gente precisa de gente nova para fazer isso também, sangue novo. O último concurso que nós tivemos para repor pessoal significativo, faz 20 anos. Então, o nosso pesquisador mais jovem tem 20 anos de casa. Então, quando você pensa em inovação, você precisa estar renovando o quadro e especialmente trazendo gente, enquanto os pesquisadores mais antigos, aí para treinar, né? Para treinar, para mostrar o caminho, né? E esse é um calcanhar de E Aquiles. o que o senhor considera o motivo, professor? Política ou interesse? Política. Eu acho que é política. Um certo desinteresse, eu diria assim, porque durante 20 anos não tem concurso e a gente sempre pleiteia, né? E se abrir concurso, tem candidatos? Tem candidato, claro que tem. Foi aberto um concurso agora, os candidatos já foram aprovados, já são conhecidos, nós vamos receber 9. Só no meu centro, nós perdemos 15 nos últimos 20 anos. Quer dizer, eu sou um dos centros e dos pequenos que tem lá, né? Então, nós temos, acho que mais de 150 pesquisadores se aposentaram, faleceram, saíram nos últimos anos, e nós vamos ter um concurso para 9. Já é alguma coisa, vamos dizer assim, né? O governo sinaliza que deve incentivar a fazer novos concursos, mas nós esperamos que isso se concretize, porque É o futuro, né, da instituição. senão a instituição ela vai se desmilinguindo, porque pesquisa depende de gente. Você precisa ter o pesquisador, precisa ter o pessoal habilitado para trabalhar nas casas de vegetação, nos laboratórios, enfim. E se nós não tivermos a renovação, nós vamos morrer de inanição. Essa que é a verdade, né? Isso é o que nos preocupa como direção. Tanto é que nós fizemos um documento com esses cenários e levamos para o secretário da Agricultura e falamos, por favor, entregue isso na mão do governador.
O governador sinaliza que pesquisa é importante, que ele vai, mas ele precisa saber o risco. Se nós precisamos começar a agir agora, para daqui a 2 ou 3 anos a gente começar a reverter esse quadro. Se nós não tivermos gente, todas essas coisas que a gente estava falando aqui, dos benefícios da pesquisa agrícola do Estado de São Paulo, os benefícios reais e os potenciais, né, como o Marcos estava falando aqui, que nós estamos pensando agora em fazer um levantamento do potencial. Quais são as cadeias emergentes e o que a sociedade paulista e brasileira vai depender de pesquisa agrícola daqui 10, 20, 30 anos. Mas nós temos que agir agora. As ações são imediatas. Em outras palavras, é isso. A gente aprendeu a fazer projeções para 20 anos. Né? Essa história da cana crua aqui de São Paulo, era novinho na época, em 1992. Naquela época, eu reuni algumas pessoas, alguns empresários, alguns técnicos da região de Ribeirão Preto e falamos, olha, está se falando da parada, de a gente parar de queimar. Parar de queimar, a gente só pode fazer isso se a gente mecanizar a colheita. Não é? A gente não pode jogar o cara lá colhendo cana crua com risco de cobra, de um monte de coisa. A gente tem que ou queimar ou a gente colher com máquina, né? E tudo isso mesmo, tal. E aí, naquela ocasião, tinha empresários, mas tinha também importantes empresas da época. E eu perguntei o que será a canavicultura daqui 20 anos. Em 2012. Toda a cana vai ser colhida mecanicamente, ótimo. Se é toda mecanicamente, a gente tem máquinas? Não, a gente não consegue fabricar isso de máquina, nem o mundo inteiro consegue fabricar para atender o Brasil, não é? Teria que... Então, sobrou isso para a máquina, para o pessoal da mais, John Deere, Case, eles tiveram que redimensionar a produção deles na época. Olha o impacto de uma reunião como essa, de projeção. Aí nós começamos, o que tem que fazer? A cana tem que brotar debaixo de um colchão de 20 toneladas que vai sobrar para ela, de palha. Todas as variedades conseguem brotar? Provavelmente não. Vai dar alguma praga nova? Provavelmente sim. Né? E começamos, fizemos uma prospecção e entregamos. Tudo que nós pensamos lá aconteceu. Tudo. Deu praga nova, várias variedades não conseguiam brotar, então a gente teve que selecionar outras, tudo mais. E com isso, o IAC foi um dos maiores grupos de pesquisa que mais contribuiu para essa nova cultura da cana crua, tá? Que tirou as queimadas de todo o Brasil. Hoje não se queima em Goiás, não se queima em Minas, não se queima aqui, não se queima no Paraná, tal. Por quê? Porque nós construímos um projeto da área de nutrição com essa palha, mudou, construímos um grande projeto e entregamos para a sociedade. Projeto Cana Crua, tá? E de um impacto enorme. A principal cadeia do estado de São Paulo é a cana-de-açúcar, né? Que dá mais empregos e mais dinheiro para a sociedade, né? Então, só para entender como é que a gente faz as nossas prospecções, né? Isso que o Heitor está falando agora. Nós temos esse exercício já iniciado. Só que nós precisamos de alguém que olha, legal, faz pra gente que a gente mata a bola no peito e chuta pra gol. Então, mas aí ele citou a condição humana do Instituto. E na área de equipamentos tecnológicos, vocês estão de ponta, vocês estão acompanhando isso ou não? Isso varia muito de centro para centro, né? Por exemplo, o laboratório de solos, onde eu trabalho, tem equipamentos de ponta. A gente consegue recursos de agências de fomento e também por meio de prestação de serviço a gente compra algum equipamento e faz a manutenção. Alguns centros que estão trabalhando um pouco mais lentamente, talvez não. Mas sempre existe possibilidade de conseguir equipamentos em chamadas públicas. A FAPESP está anunciando algumas, o CNPq sempre tem, enfim. Aí tem... se a gente tiver gente para trabalhar, pesquisador, olha, para ele montar um projeto, monta os projetos e vai atrás de isso para funcionar. O nosso calcanhar de Aquiles hoje é gente. Nós precisamos recompor
a nossa equipe e fazer isso rápido, para que a gente possa continuar prestando os serviços que a sociedade precisa. Nesse contexto, então, eu queria propor 2 exercícios aos senhores. Um de predição, aproveitando a experiência de vocês e dessa embrionária discussão sobre essa questão de áreas emergentes. O que a gente poderia citar hoje que vocês vislumbram como possibilidade? E a outra questão é como vocês veem o IAC daqui a 10, 20 anos, por exemplo. Eu vou começar pela segunda. Se nós conseguirmos repor pessoal e com a inserção que nós temos junto ao setor privado para trabalhar em projetos em colaboração, eu acho que nós deslanchamos. Só que nós precisamos ter gente. Áreas emergentes. Agricultura de precisão, agricultura chamada 4.0, drones, aí tem muito espaço para startups, sensores, cultivo protegido, plantas nutracêuticas, por exemplo, plantas com propriedades não só nutritivas, mas medicinais. Nada de genética, né? Melhoramento. Nós temos as linhas de pesquisa pensando em mudanças climáticas. Criar variedades que sejam tolerantes a calor, e as mais e seca. E as outras tecnologias que nós falamos aqui logo no início da nossa conversa, né? Manejar solo, manejar a cultura para minimizar esses riscos. Então essas são eu acredito que são as grandes áreas. E eu acho que embora o Brasil seja um grande produtor de carne, carne é um importante item na dieta humana. As populações urbanas hoje demandam mais frutas, vegetais de alta qualidade, de alto valor nutritivo. Então, os nossos programas têm que estar focados nisso também. Você produzir aquilo que a sociedade vai demandar nos próximos anos, os hábitos alimentares estão mudando, e o enfrentamento das mudanças climáticas. O professor concorda? Total, eu estou aqui vendo o Heitor fazer a exposição, é exatamente isso. E essas questões que nos afligem, essas preocupações, principalmente de questão climática, elas têm que... a instituição tem que ter fôlego, não é? Porque para justamente ter áreas de observações mais amplas, né? A gente não pode só ficar dentro dos nossos laboratórios, mas também expor nessas áreas mais restritivas e treinar e testar se realmente tem funcionado aquilo que a gente faz no laboratório. A gente conquista, faz uma seleção em condições totalmente previsíveis, tal, mas nós precisamos continuar com uma boa experimentação em regiões de diversidade de solos e climáticas para a gente ter um grande sucesso no agronegócio como um todo, né? E lembrando que quando a gente fala de milhões de hectares. As nossas áreas, elas têm uma abrangência enorme, e um país que, apesar de tropical, ele tem mudanças, tem diferenças, por exemplo, as temperaturas noturnas, né, das diversas regiões. Você pega o Paraná, a temperatura noturna é tanto. Você vai lá para Campo Grande, a temperatura noturna é 60 vezes por cento maior, 70% maior do que aquilo que acontece lá no Paraná. Então, essas coisas têm que ser testadas, têm que ser bem avaliadas, né, e a gente identificar pacotes tecnológicos regionais, né, para uma maior eficiência do agro como um todo. A gente não pode fazer uma recomendação única, um pacote único para uma situação tão
diversificada como aquela que nós temos nas condições do agro nacional. E mesmo o estado de São Paulo, é impressionante o que nós temos de diferença, né? De clima mesmo, e também da parte de regime hídrico. Eles são extremamente distintos, diferentes nas suas altitudes, em tudo que a gente tem de diversidade aqui. Então o IAC tem que continuar forte na sua pesquisa aplicada, que é isso que eu estou falando aqui, e tem que, vocês perguntaram se nós estamos com os nossos equipamentos atualizados. Eu conheço várias áreas, como o Heitor falou, a área dele está extremamente atualizada, está na ponta. Nós temos também outros centros aqui, como o Centro de Citricultura, o Centro de Cana, também com equipamentos de ponta, com uma boa estrutura, café, enfim. Mas o que nos falta, sem dúvida, é aquilo que o Heitor destacou, é recursos humanos. Sem recursos humanos, por exemplo, a gente não consegue fazer mais, coordenar projetos em lugares como da FAPESP, da FINEP, né? Se não tiver essas pessoas, esses currículos, você não consegue acesso a esses recursos que são de grande dimensão. São importantíssimos hoje. Então a gente tem que lidar com todos esses riscos. Hoje nós estamos num momento de passagem. De passagem que eu falo assim, é um momento de transição na minha visão, né? Nós podemos saltar a outra margem do rio com uma grande vantagem, com um novo nível institucional e com baixo investimento. O que eu estou falando, o que nós estamos falando aqui, nós aprendemos a trabalhar com pouco dinheiro. Aliás, essa é uma característica que eu acho fantástica. Nós somos que nem aquela planta do norte de Goiás, aquela cana que está produzindo 35% a mais, com muito menos água do que as canas que tem aqui no estado de São Paulo. Nós aprendemos, pesquisadores lá, a gente sempre sofreu muitas restrições, a gente aprendeu a ser eficiente no uso daquilo que a gente tem de disponibilidade. E temos também planos, a gente não fica só com o olho dos nossos equipamentos, nossos laboratórios, nós temos projetos, né, com esse tipo de visualização, né, com esse vislumbre mais a longo tempo, que é isso. Esses tempos atrás eu tive com algumas lideranças, inclusive com o professor Roberto Rodrigues, por exemplo, e falando de 2040, né? 2040, qual que será a população do mundo? Hoje é 8,1 bilhões de pessoas, né? Quando eu nasci era 2,9 bilhões de pessoas. Façam as suas contas, vejam o ano de vocês e procurem aí depois quantas pessoas que tinha no mundo quando vocês nasceram. Vocês vão ficar chocados, né? Pois bem, em 2040, muito possivelmente, a gente vai ficar entre 9 a 10 bilhões, a tendência de várias populações, várias regiões de estabilização, de reduzir e algumas outras, o velho mundo, por exemplo. Pois bem, nós vamos ter uma população enorme. Nós precisamos, possivelmente, aumentar a nossa produção em um pouco mais de 20% até lá, total. Para o Brasil, nas contas que fazem, os Estados Unidos não vai conseguir, a Europa só 8%, outro fala, não, os Estados Unidos 11% e tal. O Brasil, com as áreas que ele tem, com as tecnologias, o sucesso que ele está tendo no agro, ele pode entrar com 40% a mais? A conversa é essa, tá? É mais ou menos isso. Eu não estou falando números corretos, certinhos e tal, porque de cabeça não dá para falar sobre responsabilidade. Mas essa nossa responsabilidade não é mais com o Brasil, gente. Isso é com o mundo. É com o mundo. É muito mais. Então, o pessoal fica, às vezes, se detendo em questões internas, políticas, divisões, essas coisas. Nós estamos falando de uma coisa muito maior do que mais pragmático, né? É mais pragmático e mais importante para o mundo, porque se a gente não tiver uma sustentabilidade mundial, né, isso todos serão afetados. Então, essa é a nossa missão, é uma missão muito, muito importante. O Instituto Agronômico não pode faltar nisso, como nunca faltou nesses
nesses sempre 38 anos, ele vai precisar continuar atuando. Nós temos expertise, temos grandes excelências em áreas que não pode deixar de atuar para que nós tenhamos uma boa sustentabilidade das nossas sociedades aqui no Brasil e fora também dos nossos vizinhos. Se nós começarmos a ter problemas nos nossos vizinhos, veja o impacto que dá hoje, não é? A Venezuela nos nossos sinais, por exemplo, que eu encontrei muitos lá, né? Numa situação de dificuldade de comer. Então, a gente que faz pesquisa hoje, a gente tem que pensar em coisas mais amplas, né? E uma responsabilidade nossa é maior. E essa responsabilidade a gente não quer deter nas nossas mãos. A gente quer compartilhar com vocês, são a sociedade, a voz da sociedade, como o Correio Popular é há 75 anos, por aí. 97 anos, eu vi 75 aqui, pô. Não sei que tem que tirar isso aí. 95, um século já, chegando a um século, né? Quase junto com o IAC, pouco depois, e também com a classe política, né? A classe política tem sua grande responsabilidade nesse contexto maior que eu estou citando agora, tá? Nós temos juntos, nós queremos estar juntos, mas vocês estão juntos. Toda a parte de imprensa, né, tudo que se divulga, e a classe política tem que ter essa sensibilidade e entender que isso aqui não é pesquisa, não é gasto. Pesquisa é investimento, não é? E isso aí a gente também conclama eles todos para estarem junto conosco. A gente tem políticos sensíveis, não é? Nós acreditamos, por exemplo, na atuação sensível de pessoas que são próximas, tal, né, que a gente conhece, está próximo, e no final das contas eu sou otimista. Eu acho que a gente vai sair bem do outro lado do rio, não é? E acho que todos nós teremos essa segurança e essa tranquilidade para continuar nos nossos caminhos. Eu queria voltar num tema que você se perguntou, quais são os temas emergentes. Tem um outro tema que é bastante importante e caro para nós. A responsabilidade da pesquisa é com as mudanças climáticas. Né? Nós falamos aqui de melhorar a planta, melhorar o manejo e tal, mas nós podemos, na agricultura, também mitigar o efeito do aquecimento global acumulando carbono. Na agricultura, ela pode ser o vilão, mas ela pode também ter o papel importante de segurar carbono, por exemplo, no solo. Então, as pesquisas para nós aumentarmos a captura de carbono na agricultura são fundamentais para tornar o sistema mais sustentável globalmente. Gases de efeito estufa. Existem emissões de gases de efeito estufa que são de responsabilidade da agricultura. A gente pode mitigar isso, não? Estou falando de CO2, nós podemos mitigar, por exemplo, as emissões de metano e de óxido nitroso, né? Com fertilizantes, por exemplo. Então, tem muitas técnicas. E as pesquisas, nós temos algumas linhas de pesquisas que vão ao encontro desses temas, né? Como capturar mais carbono no solo, como reduzir emissões de gases de efeito estufa de fertilizantes, por exemplo. Então, isso entra aí nessa grande equação do que a agricultura vai ser, qual que é o potencial e o que a pesquisa pode fazer para que ela seja sustentável. Perfeito. Senhores, eu ficaria aqui até amanhã cedo conversando, porque esse tema eu adoro, sou apaixonado por ele. Sobretudo se tivesse uma cervejinha com malte e lúpulo produzido no próprio Brasil. A gente já produz lúpulo aqui, puxa vida. Mas, para encerrar, o professor já respondeu isso, mas eu peço para ele que ele repita. Para relaxar, quais são os hobbies que os senhores têm quando estão fora do laboratório, fora da dinâmica de decisão administrativa? Começa o Heitor. Eu gosto de nadar. Eu gosto de nadar. Na verdade, eu preciso nadar porque eu tenho uma dificuldade de
movimentação por artrose, então já há alguns anos o meu falou, vai para a piscina. Não tem impacto, né? Não tem impacto e eu acabei gostando disso e esse é meu hobby. O professor gosta de música, mas mais alguma coisa específica? Eu gosto de música, né? Eu tenho um hábito também. Andar a cavalo também com os meus filhos. E a questão da música é muito ligada, facinho, fácil acesso, o violão está lá pendurado. Eu tenho 3 violões. Um de nylon, outro de aço e um de 12 cordas, né? E tenho o hábito de compor músicas. Eu faço aquelas, como já te falei, aquelas composições. Então eu acabo tendo essa rotina gostosa, né? Lá em casa, tal, com a minha turma. E família, né? Gostou de ficar com o filho, com a esposa e conversar um monte de coisa e também tomando um vinho. Fica melhor, junto com todos eles. Que eu fiquei curioso. Tocando o quê? Eu toco, bem, eu tenho 3 projetos gravados, inclusive com participação de músicos da Orquestra Sinfônica de São Paulo e tal, são músicas cristãs. A gente teve um projeto que a gente chama de, junto com um grande amigo meu, que participou lá da elaboração do Código Florestal. Ele foi o grande advogado que ajudou naquele trabalho maravilhoso. E ele é um poeta cristão, né? E naquela ocasião, já estava lá iniciando, um pouco antes de iniciar, nós começamos esse trabalho que chama-se Versículos Versificados, né? Então ele pegava salmos, pegava outras coisas e ele escrevia. É gospel, né? Só que não é um gospel clássico, né? As canções que eu faço, eu tenho muita influência lá de Minas, porque minha mãe é de Ouro Preto. E eu vivia lá ouvindo Festival de Inverno, né? E foi lá que eu fui aprendendo com aquela turma lá. Então as minhas músicas têm mais uma influência mineira do que... E tá aberto, quem quiser, tá lá na Marcos Landel, Mesa Rica, né? Online no Spotify, vocês podem ouvir, tá? Depois vocês podem criticar, falar, não, você canta mal pra caramba, porque eu também canto lá, né? Então, o maestro que nos ajudou nessas composições, convidou o pessoal, até o segundo trabalho nosso tem a participação de 21 músicos da Orquestra Sinfônica de São Paulo, então foi uma coisa muito bonita, né, da parte deles. E o maestro falava, não, isso aí é autoral. É autoral, vocês que tem que pôr a voz de vocês. Eu falava assim, mas eu tenho que cantar. Tem que pôr, vai ter aula eu fui ter aula de vocal, aquelas coisas todas. Isso me tomou bastante tempo. Então, me deu bastante diversão também, no sentido de sair um pouco dessa... Então, É isso, obrigado pela De novo, oportunidade. a gente que agradece a oportunidade, a visita e, claro, estamos sempre aí abertos, dispostos a divulgar as questões ligadas ao IAC. Obrigado pelo espaço. Mas Bom, gente, esse foi a nossa conversa de hoje com os professores do Instituto Agronômico de Campinas. Se você gostou, e mais uma edição, é claro, do Conexão Correio Popular. Se você gostou, curta, compartilha, manda para os seus amigos um assunto muito interessante. Abordamos vários assuntos interessantes para a cidade de Campinas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar.